Capítulo 437, Reino do Semideus. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YONGQC, Bru. Em um oceano sem fim, no pico de uma cordilheira gigante. Há três grandes poderes que são indescritíveis, como luzes sagradas encarregadas de iluminar o mundo, suprimindo deuses e demônios. Um esqueleto dourado estava preenchido com o que de morte, uma mulher de vestes do luar era pura e santa, enquanto um rei demoníaco estava envolto de que sombrio. Os três reis do reino dos semideus parecem ter bloqueado o Yuan-Qi dos céus e da terra nas proximidades e, uma pressão da alma se espalhou por milhares de quilômetros que parecia suprimir os seres vivos próximos com um único pensamento. Momentos atrás, as imagens na grande tela espelhada no pico da cordilheira começaram a mudar. Todos os especialistas, incluindo os três reis do reino dos semideus, encararam a imagem de um misterioso desfiladeiro. Gradualmente, as expressões dos três reis do reino dos semideus se tornaram solenes. Especialmente para o óleo dos céus no desfiladeiro, que quando surgiu pela primeira vez, mudou as expressões dos três reis. Mais tarde, quando Luciani apareceu, muitos especialistas na cordilheira começaram a aplaudi-lo. No entanto, após a batalha com o óleo dos céus e a habilidade milagrosa do pequeno gato ladrão, não se sabia se Luciani estava vivo ou morto e, a atmosfera na cordilheira caiu. Esse pequeno gato tem o talento de fuga espacial. Se não estou errado, naquele momento, o gato se escondeu dentro do anel espacial de Luciani. O esqueleto dourado e o rei demoníaco se olharam com surpresa. Afinal, estes dois estavam no reino dos semideus, e com apenas um olhar nas imagens, já formaram suas suposições. Luciani foi envenenado e seu estado era desconhecido. A mulher de vestes do luar dos três reis franziu a testa e estava cheia de preocupações. Embora Luciani não fosse seu discípulo, seu talento e potencial estavam definitivamente entre os melhores da seita espiritual da Lua Pura. Seria uma grande perda para a seita espiritual da Lua Pura se eles perdessem tal gênio. O esqueleto dourado e o rei demoníaco, na superfície, estavam surpresos, mas por dentro estavam regozijando-se. Do confronto no misterioso desfiladeiro, a seita espiritual da Lua Pura perdeu muitos lordes verdadeiros enquanto as baixas do templo demoníaco da Lua e do Palácio do Abismo Negro foram menores. Depois de um tempo, distorções e borrões apareceram nas imagens na tela espelhada. Salão do Tesouro. Algumas pessoas presentes exclamaram. O Salão do Tesouro das Ruínas Sagrado Roxo tinha descido exatamente onde Zhao Feng estava. Logo em seguida, Chua, Luciani e Li Hong foram enviados de volta ao mundo exterior, aparecendo no ar acima da cordilheira. A expressão da mulher de vestes do luar mudou quando viu Luciani e Li Hong. Era óbvio que a situação desses dois lordes verdadeiros era muito ruim, que até mesmo a deixou com um pouco de dor de cabeça. Salventiani primeiro. A mulher de vestes do luar suavemente acenou sua mão e uma brilhante e deslumbrante luz luar prateada envolveu Luciani. Apesar de estar inconsciente, Luciani gemeu com dor. Logo em seguida, um filhote de escorpião do tamanho da palma de um bebê foi contido por um brilho prateado de luar e pousou na mão da mulher de vestes do luar. Ninguém sabia qual foi o método usado pela mulher de vestes do luar, mas o filhote de escorpião preso na garganta de Luciani foi retirado e caiu nas mãos dela. Este filhote de escorpião é uma variação de uma besta antiga muito rara. A mulher de vestes do luar deteve o escorpião gigante filhote e então tirou uma garrafa de cristal. Esta garrafa continha um líquido cristalino e puro, que com o brilho do luar, ela derramou uma gota dentro do corpo de Luciani. Líquido sagrado purificador de espírito. O esqueleto dourado e o rei demoníaco ficaram ligeiramente movidos. Depois de usar o líquido sagrado purificador de espírito, o veneno no corpo de Luciani logo foi removido, tirando-o do risco de morte. Depois que Luciani acordou, ele contou toda a situação em detalhes.
Se não entendi errado, Zhao Feng estava atrasando-os até que o salão do tesouro descesse. Parece que a pior situação aconteceu. O fragmento da alma do sagrado roxo já escolheu um herdeiro. O herdeiro é, obviamente, alguém de fora. As expressões dos três reis do reino do semideus tornarão-se cada vez mais solenes. Zhao Feng, obviamente, pode ser excluído como o herdeiro das ruínas do sagrado roxo, porque ele só entrou depois, enquanto guardava sua descida. Não era difícil adivinhar que Zhao Feng estava ajudando o herdeiro das ruínas enquanto este último consolidava as falhas das ruínas. O pior resultado era sendo as ruínas do sagrado roxo mudando de mãos. Não precisamos nos preocupar demais. Se o herdeiro não puder avançar para o reino núcleo da origem dentro de 10 anos, então será impossível para ele controlar completamente as ruínas. O esqueleto dourado disse profundamente. Afinal, as ruínas do Sagrado Roxo eram uma dimensão independente e, um cultivador comum do reino espiritual verdadeiro teria controle limitado. Mesmo com a ajuda do fragmento da alma do Sagrado Roxo, ele pode não ser capaz de refiná-lo e controlá-lo completamente. Isso mesmo, nossas três facções só precisam unir forças e tentar fazer com que o fragmento da alma do Sagrado Roxo gaste toda a sua energia e, depois de 10 anos, seu poder estará totalmente gasto. Se o herdeiro não conseguiu controlar todas as ruínas, podemos atacar as ruínas do Sagrado Roxo sem qualquer dificuldade. O rei demoníaco sorriu. No que diz respeito a mudanças das ruínas do Sagrado Roxo, os três reis já assentiram e tinham suas próprias suposições, quais não estavam muito longe da verdade. Para alcançar o reino núcleo da origem em 10 anos a partir do rank místico verdadeiro é uma possibilidade extremamente baixa. Mesmo Luciani, da minha seita, não conseguiu fazê-lo. A mulher de vestes do luar sorriu levemente. A diferença entre o reino espiritual verdadeiro e o reino núcleo da origem era como a diferença entre o céu e a terra. Por exemplo, no país Grande Domo existem 8 grandes forças que possuem numerosos especialistas do reino espiritual verdadeiro, com alguns no rank Lorde verdadeiro, mas mesmo um país tão grande como ele não produziu um soberano do reino núcleo da origem nos últimos 100 anos. Deste modo, pode-se ver o quão difícil era. Mesmo nas lendárias facções 2 estrelas, o número de soberanos era pequeno e o nascimento de um era digno de ser celebrado. Além disso, não é como se não tivéssemos pistas também. Os olhos da mulher de vestes do luar brilhavam. Os outros 2 reis do reino do semideus se voltaram para a tia fada de vestes do luar. A tia fada, a mulher de vestes do luar, somente riu e não disse nada e, em vez disso, levantou o filhote de escorpião em sua mão. Então é assim. O esqueleto dourado e o rei demoníaco logo entenderam. A pista era o escorpião gigante filhote. Porque o filhote de escorpião era o animal espiritual de Zhao Feng, então os dois tinham uma conexão entre eles. Esta variante de besta antiga será criada pela seita espiritual da lua pura. Quanto mais forte ela for, mais poderosa será a conexão com o Zhao Feng. Quando seus sentidos forem o suficientemente forte, podemos até detectar seu paradeiro. A tia fada disse, então guardou o filhote escorpião. Ao mesmo tempo, ruínas do Sagrado Roxo, em um elegante salão. Zhao Feng e os discípulos das 3 grandes facções apareceram em cena. Esses discípulos, por receio e medo de Zhao Feng, não o atacaram. Na verdade, durante a batalha, Zhao Feng esgotou muita energia, então não se atreveu a abusar muito do olho espiritual de Deus. Dentro da dimensão do olho esquerdo, o lago congelante se estendeu para mais de 9 zangues, atingindo um novo gargalo. Zhao Feng sentiu que, uma vez que o lago congelante atingisse 10 zangues, 30,48 metros, o óleo espiritual de Deus, provavelmente sofreria outra mutação. E quais mudanças traria, Zhao Feng não podia imaginar. Chua! O manto das sombras foi ativado e a figura de Zhao Feng desapareceu.
Somente um pequeno número de lordes verdadeiros, como Zhuang Van'er, foi capaz de capturar onde Zhao Feng foi. Mesmo que este Zhao Feng não use sua linhagem ocular, sua força é mais forte do que o dos lordes verdadeiros comuns. Os discípulos das três grandes facções não puderam deixar de suspirar profundamente. Todos façam o que quiserem. Zhuang Van'er, em um flash, se dirigiu para a saída leste do salão, seu alvo, Zhao Feng. A razão pela qual ela fez isso não era apenas um instinto, mas também por sua análise. Seguir a Zhao Feng pode resultar em benefícios inesperados. Esta garota continua me perseguindo, mas não tem intenção de me matar. Zhao Feng avançou pelas complexas passagens do Salão do Tesouro do Sagrado Roxo usando o mapa em sua cabeça, mas ele ainda não conseguiu se livrar de Zhuang Van'er. A força de Zhuang Van'er era comparável à de Eyanil e era mais forte do que o vice-patriarca da seita Sangue de Ferro. Sem a essência do espírito da madeira, Zhao Feng não se atreveu a abusar do óleo espiritual de Deus e seu poder de batalha não era suficiente para vencê-la. Logo após Zhao Feng e Zhuang Van'er desaparecerão, Eyanil entrou no Salão do Tesouro do Sagrado Roxo. Com o passar do tempo, mais e mais gênios entraram no palácio. Eles não eram apenas das três grandes facções, mas também gênios de outras facções subordinadas das mesmas. Mesmo os três reis do reino do semideus não podiam ver a situação dentro do Salão do Tesouro do Sagrado Roxo. Vários dias depois, Chuachua. Dois gênios das três grandes facções foram expulsos do Salão do Tesouro do Sagrado Roxo e, uma vez que expulsos, eles eram enviados para fora das ruínas. Esses gênios ficaram mal-humorados e desapontados. O Salão do Tesouro do Sagrado Roxo foi dividido em 3 andares. A maioria dos gênios só continuou no primeiro andar que era o Salão do Tesouro Universal. Se quer encontrar uma herança adequada, este era o Salão do Tesouro Universal, onde existe grandes oportunidades e fortunas. O chamado Salão do Tesouro Universal, como o próprio nome já explica, possui de tudo nele, e qualquer um pode encontrar uma herança adequada para si. Mundo exterior, no pico das altas cordilheiras. Chuachua. 1 ou 2 gênios ocasionalmente eram enviados para fora. O número de pessoas que entraram no Salão do Tesouro desta vez foi muitas vezes mais do que as últimas 100 vezes, isso devido à mudança das próprias ruínas do Sagrado Roxo. Os 3 reis do reino dos semideus observaram atentamente as mudanças nas ruínas e estavam quase completamente seguros de que elas já estabeleceram seu herdeiro, e que ele estava refinando-a. Sempre que algum gênio saia, os 3 reis iriam interrogá-los, sem exceção. Mas nenhum desses gênios havia visto Zhao Feng depois de entrarem no Salão do Tesouro. Em um piscar de olhos, 2 meses se passaram. O tempo de abertura das ruínas já estava chegando ao fim. A maioria dos gênios das 3 grandes facções já havia sido enviada para fora. Somente Eyanil, Zhuang Van'er e um pequeno número de gênios, bem como Zhao Feng, ainda permaneciam. Se Zhao Feng é enviado para fora, ele aparecerá no arquipélago Tianlu ou em seu local de origem. A tia fada de vestes do luar de repente teve esse pensamento. Afinal, os gênios que entram nas ruínas do Sagrado Roxo detinham seus respectivos tokens de herança, enquanto que Zhao Feng não. Neste momento. Continente Flor Azul, Conferência do Santuário do Dragão Real. Mais de 2 meses se passaram. Na arena flutuante sobre a arena antiga, flashes ocasionais apareceriam na arena, eles representavam o retorno de um certo gênio de algum domínio de herança. Veng. Em certo momento, uma antiga porta azul apareceu nas nuvens. É a aura da herança legado do céu. Os 9 soberanos e especialistas do continente exclamaram. Shua. Um jovem saiu da porta da herança legado do céu e seu cultivo atingiu o estágio inicial do Rank Lord verdadeiro. Yu Tianyao. Caos surgiu entre os espectadores. No entanto, os anciãos da seita dos 10.000 Yuans tinham expressões feias. Isso porque além de Yu Tianyao, Shin Wuling que também entrou na herança do legado do céu não saiu.